Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo diferente de todos os que eu faço aqui no meu canal, mas é um vídeo muito especial pra mim. Eu acredito que seja o vídeo mais importante desse canal pra mim. Espero que você preste bastante atenção, porque eu quero te contar uma história. É uma história que aconteceu comigo, é uma história muito linda. Talvez quando eu estiver contando pra você, você vai falar, poxa Valéria, mas foi uma história difícil? Aí eu vou te falar, foi, não foi fácil não, mas ao mesmo tempo ela foi muito bonita, porque teve Deus presente em todo momento. Então eu quero contar essa história pra você. Eu estava um pouquinho afastada do canal, de estar gravando vídeos aqui no YouTube, mais ou menos um ano, né? Tem a ver com essa história. Há mais ou menos uns 14, 15 anos atrás, eu estava vivendo minha vida normal. Estava estudando, trabalhando, eu estava à frente de uma escola de educação infantil, fazendo inglês, aquele corre-corre da nossa vida normal. E aí de repente eu fui começando assim a ficar muito cansada. Eu não conseguia chegar até a minha escola sem estar muito cansada, chegar até o inglês sem estar muito cansada. E aí eu fui ao médico. E aí quando eu cheguei lá, os médicos me falaram que eu estava perdendo uma função renal. Ou seja, no momento eu estava com 25% de rim funcionando. E aí, de repente, eu pensei, o que será que vai acontecer? O que é isso, né? Me assustou bastante e eu não estava conseguindo fazer mais nada. Eu não conseguia mais ir para o inglês, eu não conseguia mais trabalhar. Eu parei com tudo, né? De repente, eu realmente não conseguia fazer mais nada e aquilo tudo estava me assustando, porque eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia o que iria ser pela frente, né? Algo novo, estranho, assustador, você parece que dorme bem e no outro dia você acorda num dia mal. E sabe quando você olha para um lado, olha para o outro e tem a sensação que você começa a cair em um poço fundo. E você olha pra frente, é como se não tivesse como você ir pra frente, você olha pra trás, não tem como você ir pra trás, pros lados, e você se sente tão pequenininho que você olha pra cima e não dá pra subir e escalar aquele poço, porque tudo aquilo que vem pra você parece uma coisa gigantesca, que você não consegue resolver, está fora dos teus domínios. E realmente é gigante, porque nós somos pessoas normais, nós somos seres humanos, que quando as coisas vêm pra gente, nós não conseguimos resolver sozinhos. Nós não temos essa força. Porque sozinho nós não conseguimos. E aí eu tive essa sensação que eu estava dentro de um poço. Só que eu comecei a me lembrar que eu tinha um Deus. Um Deus maior do que todas essas coisas. Um Deus que criou o céu, criou a terra, me formou, me criou. E o que era para Deus um rim? Era uma coisa pequena, porque se ele fez tudo isso, um rim se tornava muito pequeno. E aí Deus me fez lembrar de uma história bíblica, a história de José. José estava vivendo uma vida tranquila, normal, onde o pai dele tinha acabado de dar uma túnica para ele de presente, muito bonita. E ele estava feliz, vivendo ali com os irmãos dele, com o pai. E aí, de repente, José vai levar alimento para os irmãos, e levando alimento para os irmãos, de repente ele é jogado num poço. Ele cai naquele poço e ele vê que não tem saída nem para um lado nem para o outro, ele olha para cima, ele pede socorro para os irmãos, e os irmãos não vêm ao encontro dele, ao socorro dele, e ele se vê num poço. Às vezes acontece isso com a gente está vivendo nossa vida normal e de repente acontece algo, um dia mal aparece na nossa vida e a gente se sente dentro de um poço. Mas ao mesmo tempo Deus também me fez lembrar de algo quando Ele me fez lembrar da história de José. Ele me fez lembrar que José não morreu no poço. Então eu também não ia morrer naquele poço. Se você está se sentindo assim, acordou num dia mal, ou já passou por um dia mal, e está pensando, como que eu vou sair dessa situação? Como que eu vou sair desse poço? Lembre-se de José. José, ele não morreu no poço, ele saiu daquele poço. Então, eu fui começar a fazer o meu tratamento. Eu fiquei internada para fazer uma biópsia, para saber que tipo de tratamento que eu ia fazer.
E nesse tempo, eles demoraram muito para dar a resposta dessa biópsia, para saber o tratamento. E quando foi no último dia, na sexta-feira, eu estava internada, e mesmo no último dia que eles tinham que me dar a resposta, eles demoraram bastante, passaram um dia sem vir me ver. E aquilo vai angustiando a gente, né? E aí eu peguei na mão da minha mãe, nós fomos até o banheiro, seguramos as mãos, e a minha oração foi esta: Jesus, me ajuda. Jesus, me socorre. Às vezes a gente tem momentos que a gente não consegue dobrar os nossos joelhos e fazer uma oração longa, uma conversa com Deus longa, porque aquilo que sai apenas é só um pedido de socorro. Às vezes é uma lágrima, às vezes até um gemido. Então eu digo para você que Deus ouve tudo isso. Às vezes você não consegue fazer uma oração longa, bater aquele papo com Deus que a gente tem o costume de fazer, né? Mas faça aquilo que o seu coração consegue fazer, porque com certeza Deus vai te ouvir. E quando eu voltei para o quarto, os médicos entraram para me dar uma resposta. Não foi nenhum médico que fez a biópsia, foi outro médico, porque eles explicaram que ligaram para a médica e a médica pediu para eu ir para casa fazer o tratamento com remédios. O médico que fez a biópsia achou uma loucura porque falou que a médica estava me mandando para casa para eu morrer em casa. Ele nem quis dar alta. Mas enfim, eu vim para casa e comecei o tratamento com os remédios. E não foi fácil, porque os remédios eram muito fortes. E eu fiquei praticamente meses de cama. Mas uma coisa eu posso te dizer: para dias difíceis, dias de angústia, que você pensa que você vai ficar o tempo todo triste, Deus prepara sorriso, Deus te fortalece, Deus prepara confiança, Deus prepara esperança para você nesses dias. Dias que eu pensei que eu não ia ter isso, eu tive esses sentimentos de fortaleza, de esperança, de confiança. E aquele momento que parecia que eu não podia sorrir, eu sorri muito. Porque só Deus pode fazer essas coisas por nós. E eu fui continuando fazendo o tratamento e confiando muito em Deus, confiando que Deus estava cuidando de tudo. E realmente Deus estava cuidando de tudo. E cada dia Ele me trazia uma palavra diferente, uma palavra que eu precisava para aquele dia. Às vezes, quando eu abria a Bíblia, Deus falava comigo. Quando eu ligava a televisão, num programa de pregação, Deus falava comigo. Ou mesmo sentada no meu quarto, Deus falava comigo. E aquilo ia fazendo com que eu passasse aqueles dias. E eu não vou dizer para você que não teve dias que eu chorei. Eu chorei, sim, porque dias difíceis te fazem chorar. Mas eu também aprendi que eu não posso viver na tristeza nem viver no choro, porque eu tenho um Deus que Ele é dono da alegria e que aonde Ele está, a tristeza salta de alegria. E a gente fala muito isso, né? Mas quando você vive isso, é diferente. É uma sensação muito diferente, porque você sente que naquele momento você estaria chorando, mas naquele momento, com a esperança que Deus te dá, você se vê sorrindo. É maravilhoso isso. Uma das experiências que eu passei, muito interessante, uma de muitas, num dia que eu estava um pouco triste, e Deus esteve muito presente, muito juntinho, se mostrando, me carregando no colo, ouvindo a minha oração. Aconteceram muitas vezes, mas eu vou te contar uma. Um dia eu tinha recebido uma notícia quando eu fui à consulta, né? Bem difícil, porque as coisas não estavam melhorando, estavam piorando, eu estava perdendo mais função renal, né? A médica estava preocupada. E eu vim para casa, eu saí dali, mas eu vim confiante em Deus, eu vim confiando que o Senhor estava tomando conta de tudo. Mas eu cheguei em casa, foi passando alguns dias, e um belo dia, lembrando das palavras da médica, eu estava tomando banho até, e comecei a lembrar, né, das palavras, e aquilo entristeceu meu coração, e eu comecei a chorar. E estava perto da hora de dormir, e eu chorando, eu pedi para Deus assim, eu falei com Deus assim: Senhor, eu preciso muito de um abraço seu. Eu tô precisando de um abraço seu. E eu orei assim. Terminei o banho, fui dormir, né? Acordei no outro dia, como outro qualquer, fui trabalhar. E cheguei no meu trabalho, a gente já chega correndo, fazendo um monte de coisa, né? E fui vivendo o dia, tinha até esquecido da oração que eu tinha feito à noite. E correndo, trabalhando, dando aula. Quando chegou a tardezinha,
eu estava atendendo uns pais na secretaria, né? Porque eu dava aula e também dirigia a escola. E estava atendendo, conversando com os pais. Daqui a pouco bateu na porta da secretaria uma mãe. Eu fui lá atender. Achei estranho porque era uma mãe muito quietinha, que ela jamais me interromperia. Até quando ela me interrompeu, eu preciso falar com você, Valéria, eu fiquei assustada. Eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Porque ela jamais me interromperia. E aí ela falou assim, você sabe que eu não sou disso. Eu falei, não, imagina, não tem problema, o que está acontecendo? Ela falou, eu preciso fazer algo. E você sabe que eu não sou assim, eu não tenho rompantes, eu não tenho assim coisas assim, ideias da minha cabeça e saio fazendo. Mas Deus me toca muito, até eu fico muito emocionada com isso. Deus me toca muito que eu preciso fazer uma oração por você, tudo bem? Aí eu falei, tudo. Aí ela falou assim, pode ser amanhã? Eu chego um pouquinho mais cedo das crianças entrarem, ou depois um pouquinho que as crianças entrarem, e eu preciso, Deus está me tocando que eu preciso fazer uma oração por você. Eu falei, tudo bem. Quando eu fui fechando a porta para continuar conversando com os pais que eu estava atendendo, eu comecei a lembrar da oração que eu tinha feito, pedindo um abraço para Deus. Quando eu fui fechando a porta, eu lembrei, abraço de Deus é uma oração. Alguém fazendo uma oração por você. É um abraço de Deus. Mas eu nem sabia o que de bonito ia acontecer ainda. Eu terminei, atendi os pais, voltei para casa. Quando foi no outro dia, fui trabalhar. Quando cheguei na escola, aí elas estavam lá. Tava ela e uma outra mãe também. Aí ela me explicou, ela falou assim, olha, Valéria, ontem à noite, né, eu não conseguia parar de pensar nisso, Deus tocando no meu coração. Ela falou, Deus me tocava muito forte para eu vir orar por você. Aí eu olhei assim, e isso só vinha na minha cabeça assim, resposta de Deus, é um abraço, né? E aí ela chegou na secretaria, ela leu um versículo, a outra mãe também leu um versículo da Bíblia. E na hora da oração, tem várias maneiras das pessoas orarem por você, né? Elas oram, né, afastadinha de você, ou elas seguram na sua mão, ou elas colocam a mão na sua cabeça, né? Tem várias formas, ou elas colocam a mão assim na sua direção, enfim, tem várias formas de fazer uma oração. Mas elas me abraçaram, as duas. Olha que interessante, né? E aquele momento, eu me senti abraçada por Deus, muito abraçada por Deus. Foi uma oração linda. E aquilo me alegrou de uma forma tão grande que aquilo me fez lembrar novamente que eu não estava sozinha. Que quando eu pedi um abraço para Deus, Ele ouviu a minha oração. Então, se Ele ouviu eu pedindo um abraço, Ele não estava ouvindo todas as outras coisas? Ele não estava vendo todas as outras coisas? Ele não estava vendo tudo que estava acontecendo e não estava no controle dele? E aquilo eu voltei muito feliz para casa, muito mesmo. Porque cada momento ele estava me lembrando. Assim foram vários outros momentos que aconteceram também. E ele estava me lembrando que ele estava comigo. Assim como se você estiver passando por alguma coisa, por algum momento difícil, e você pensa que Deus te esqueceu, que Ele não está com você, Ele está. E mais perto do que você possa imaginar, ouvindo cada oração que você faça, ouvindo cada pensamento que você tenha. Não deixe de confiar em Deus, Ele está aí do teu lado. Fazendo tratamento, confiando em Deus, eu resolvi abrir este canal aqui, o Receitinhas, porque eu gosto muito de fazer uma receita e gosto muito de compartilhar aquilo que eu aprendo, aquilo que eu sei com todo mundo. Mas por que eu tive que parar o ano passado de gravar, de postar vídeos? Eu tive que dar uma paradinha com tudo na minha vida. Por que será? Isso aconteceu porque no finalzinho de 2016, quando eu estava numa consulta, a doutora falou, Valéria, agora não tem mais como, você já está com 10% de rim funcionando e eu vou precisar te mandar para o pré-transplante, porque você vai precisar fazer um transplante. Então, aquele nome enorme, transplante, veio me assustar, porque realmente esse nome transplante, ele assusta a gente, né? Porque parece que é algo mais do que uma cirurgia. E aquele dia eu saí do consultório
e eu afirmo para vocês que eu andava e parecia que eu não andava no chão. E quando nós entramos no carro para voltar para casa, eu olhava lá para fora assim distante e tudo que eu olhava parecia cinza. Eu olhava para as árvores e as folhas não pareciam verdes, pareciam cinza. E tudo que eu olhava parecia cinza, era muito estranho. E eu voltei para casa, quando eu cheguei em casa, aí eu respirei profundamente e Deus falou no meu coração: calma, que tudo que está acontecendo ainda está no meu controle. Não saiu nada do meu controle. Eu estou contigo. E aí eu fui me tranquilizando, né? Porque esse nome sempre me chamou muita atenção. Nos 14 anos que eu fazia o tratamento, sempre ela comentava que poderia ter um dia que eu fosse pro transplante. E eu sempre pensava, não, né? Eu vou fazer o tratamento e tal, e Deus vai fazer um milagre na minha vida, eu não vou precisar do transplante, né? Mas esse dia chegou. Enfim, a gente foi em consultas, tudo, e aí ficou preparado para minha tia doar o rim para mim. Porque a gente fez exames e a minha tia era compatível, minha mãe e minha irmã, em último caso, tinha minha irmã. E eu, graças a Deus, eu tinha essas 3 pessoas que poderiam fazer o transplante comigo. E eu fui fazer o transplante com a minha tia e nesse dia eu pensei que seria um dia que o meu coração estaria saindo pela boca, né? Eu seria muito temerosa, mas graças a Deus, Deus colocou uma paz no meu coração, que no dia eu estava lá, tranquila, com uma paz que excede todo o entendimento. Só pode ser a paz de Deus, né? E aí nós fomos fazer o transplante, fizemos tudo, no outro dia eu acordei lá no quarto, estava muito feliz, né? Foi muito tranquilo, mas de repente eu precisei descer para fazer um exame, desci para fazer esse exame, fui tranquila, voltei, mas de repente os médicos vieram me buscar para eu descer para a cirurgia novamente, né, para o centro cirúrgico, porque estava acontecendo algo e eles precisavam resolver. Eles não me explicaram mais nada do que isso. Eu só deitei na maca e falei, Senhor, vai comigo. Entrei na sala de cirurgia e já, né, tomei anestesia e já apaguei. No outro dia eu acordei, não estava passando muito bem. E só sei que eu fiquei sabendo que eu não estava mais com o rim da minha tia, né, que não estava mais comigo. E aí eu tava lá no que eles chamam de POI, que é um lugar depois que você faz o transplante, né? E eu tava ali deitada e pensando, poxa vida, o que está acontecendo, né? E Deus colocava muito forte no meu coração. Mesmo sem entender, você precisa confiar. Essa frase vinha milhares de vezes na minha cabeça. Eu continuo confiando no Senhor. Aí os médicos vieram conversar comigo e falaram assim: Valéria, então, até um novo transplante acontecer, você vai precisar fazer hemodiálise. E outro nome grande que me assustava apareceu novamente, hemodiálise. E aí eu tive que passar catéter no mesmo dia, né? Era tudo acontecendo ao mesmo tempo. E antes de passar catéter eu tava um pouco apreensiva. E aí eu tava no quarto, né, com a minha irmã. E de repente entraram 2 pessoas, né? Quando você tá internado, toda hora entra gente, tudo. E quando entrou 2 pessoas, 2 senhores, eu pensei assim, mais alguém que vai entrar, se apresentar como enfermeiro, médico e tal. E não eram. E Deus preparou 2 pessoas maravilhosas para estar comigo alguns minutos antes de eu passar esse catéter. Eram 2 senhores da capelania do hospital. E eles entraram e falaram se podia conversar comigo, se podia falar um pouco da palavra de Deus comigo, se podia fazer uma oração. E ali o meu coração se encheu de alegria. E ali nós ficamos, conversamos, que perdemos até os minutos que ficamos ali. Nem sei quantos minutos ficaram. E meu coração se encheu de paz. Deus preparou pessoas para estar ao meu lado, porque Deus prepara. Nos momentos de felicidade, Deus prepara pessoas para sorrir com você. Nos momentos difíceis, Deus também prepara pessoas para estar com você, para orar com você, para te abraçar. E Deus preparou muitos amigos mesmo para estar ao meu lado. Muitos que não dá nem para citar um nome, senão eu vou acabar esquecendo de alguém. Preparou igrejas para estarem orando por mim, para estarem intercedendo a Deus por mim. A minha igreja também,
Beijo para todos vocês que são como a minha família, são a minha família. E a minha família também, que Deus preparou para estar orando, para estar junto comigo, para estar lutando junto comigo. E então aí eu fui passar o catéter, né? E foi tudo tranquilo, graças a Deus. E fui começar a fazer hemodiálise. Não foi um tempo tão fácil, mas Deus me sustentou nesses 6 meses de hemodiálise que eu fiz. Conheci bastante gente, que eu oro até hoje por cada um deles e creio na vitória deles também. E aí, passados 6 meses, fui fazer o transplante com a minha mãe, né? Deus usou a minha mãe para me dar vida 2 vezes, no meu nascimento e agora em setembro que nós fizemos o transplante. Fizemos esse transplante, ocorreu tudo bem, graças a Deus, e hoje aqui eu estou sem mais nada. E esse sem mais nada tem um significado muito grande para mim, porque há mais ou menos 14 anos atrás, quando eu comecei o tratamento, Deus usou também um grande amigo meu para estar dizendo algo de Deus para mim. Eu já estava fazendo o tratamento e ele me chamou e disse uma palavra de Deus para mim. Ele falou assim: você não tem mais nada. E tanto que quando eu ouvi essa palavra, a gente que é imediatista, né? Mas não foi bem assim. E aí, ao longo do tempo, eu fui entendendo que isso era uma promessa. E hoje, eu estou vivendo essa promessa. Então, se você tem uma promessa dada por Deus na sua vida, não hesite. Não pense, ela não vai acontecer. Pode demorar um dia, pode demorar 2, pode demorar uma semana, ou como eu, que foram 14 anos. Mas eu estou aqui vivendo a minha promessa. Porque aquilo que Deus promete, Deus cumpre. No tempo certo, na hora certa e da maneira que é o melhor para as nossas vidas. Então, tudo que aconteceu comigo dessa forma foi o melhor. Foi na hora certa, foi do jeito certo, foi o melhor de Deus para a minha vida. E hoje eu estou muito, muito feliz, por isso que eu vim te contar este testemunho. E eu ainda tenho algo mais para falar para você, que a promessa maior ainda, que acaba deixando tudo isso que a gente vive aqui tão pequeno, tão passageiro, é a promessa que Deus nos fez, que um dia Ele vai voltar, um dia Jesus vai voltar para nos buscar, porque Ele foi preparar um lugar lindo para a gente morar com Ele. Então que eu e você, nós possamos estar cada dia mais juntinhos de Deus, cada dia mais próximos de Deus, para que quando Ele vier nos buscar, nos ache em posição, nos ache prontos para subir com Ele, para morar com Ele. Essa era a história linda que Deus fez na minha vida, que eu queria contar para vocês. Se você acha que ela serve de testemunho para alguém, que ela traz esperança para alguém, compartilhe esse vídeo. E você que ficou comigo assistindo essa história até o final, Deus te abençoe e um grande beijo no seu coração.